Amém? Amém ou não amém? Que seja essa também a minha oração. A minha voz seja a tua voz, que as minhas mãos sejam as tuas mãos. E onde quer que o Senhor quiser, eu irei, onde o Senhor me mandar, eu estarei pronto para ir. Seja essa também a minha e a sua oração. Bom rever vocês. Hoje, um dia de sair de casa depois de tanto tempo. Consegui vir à igreja, bom ver vocês. Rever o casal. Quanto tempo a gente não consegue ver vocês, E agora a gente está junto aqui para adorar ao Senhor nosso Deus. Jorge, feliz, que bom te ver, viu? Ministra Gláucia, muito bom estarmos juntos. Irmã Creuza, que bom. Alex, que o Senhor te abençoe e te guarde. Luizinho, Sebastião Augusto, te amo, que bom, não é isto? Pati, Eliáurea, que Deus esteja abençoando cada um de vocês para a honra e glória de Jesus. Muito bom adorar o Senhor. Paulo, que Deus abençoe. Zé Flávio, Felipe, Ana, que o Senhor esteja abençoando. Os introdutores, os Jorges, não é isso? Que Deus abençoe. Aos poucos eu creio que a igreja começará a retornar. Não é isto? Estamos vivendo um tempo mais ou menos assim. Vai você, se não te acontecer nada eu vou também. Então você vai na frente que depois eu vou também. Bom estarmos juntos, adorar ao Senhor. Bom buscar ao Senhor de todo o nosso coração. Você que está em casa assistindo, cultuando a Deus juntamente conosco pela plataforma digital, pela internet. Que Deus abençoe tremendamente você na sua casa. Que o Senhor esteja coroando também a sua família. O Senhor seja contigo, te abençoe e te guarde. Você já ouviu falar de um sujeito bíblico chamado Barzilai? Preste atenção no que diz segundo livro de Samuel, no capítulo 19, a partir do versículo de número 31. Tem uma narrativa de parte das experiências ou da manifestação de Barzilai no Velho Testamento. Diz assim, segundo Samuel 19, a partir do 31. Também Barzilai, o gileadita, desceu de Rogelim e passou com o rei o Jordão para o acompanhar até o outro lado. Barzilai era bem velho, da idade de 80 anos. Ele havia sustentado o rei quando estava em Manaim, porque era um homem muito rico. E o rei disse a Barzilai: venha comigo, eu sustentarei você em Jerusalém. Mas Barzilai respondeu ao rei: quantos serão ainda os dias dos anos de minha vida? Não vale a pena subir com o rei a Jerusalém. Hoje eu tenho 80 anos. Poderia eu discernir entre o que é bom e o que é mal? Poderia esse seu servo perceber o sabor do que come ou do que bebe? Poderia eu ainda ouvir as vozes dos cantores e das cantoras? E por que este teu servo se tornaria ainda um peso ao rei, meu senhor? Este seu servo irá com o rei só até depois do rio, do Jordão, porque o rei iria me retribuir com tal recompensa. Deixe que este seu servo volte, e morrerei na minha cidade e serei sepultado junto com meu pai e junto de minha mãe. Mas aqui está o seu servo Quimã. Deixe que ele passe com o rei, meu senhor. Faça por ele o que achar melhor. E o rei Davi respondeu: Quimã passará o rio comigo e eu farei por ele o que você achar melhor. E tudo o que você me pedir, isso eu farei por você. Todo o povo passou o Jordão e o rei também passou, e o rei beijou Barzilai e o abençoou, e Barzilai voltou para sua casa. Vamos orar ao Senhor? Senhor, muito obrigado, ó Deus, por uma pessoa tão extraordinária, cuja Bíblia narra a sua vida, como Barzilai. Ó Deus, que também tenhamos nós, ó Deus, a mesma bondade no nosso coração, e que o Senhor nos retribua também por aquilo que, ó Deus, prontamente temos feito por outras pessoas, socorrendo-as, ó Deus, nesse tempo difícil. Por isso, ó Deus, pedimos a bênção do Senhor sobre nós, que o Senhor traga a palavra do Senhor ao nosso coração, e que possamos, ó Deus, crescer na presença do Senhor,
com a manifestação do Espírito Santo do Senhor nesta hora. É a nossa oração em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém ou não amém? Amém. É bom ouvir ao vivo aqui o amém, não é isso? Nós estamos diante de um texto que traz a narrativa da vida de um homem chamado Barzilai. E a Bíblia está tratando dessa questão num período logo depois de uma guerra civil que Davi está envolvido. Uma guerra civil em que Absalão, o próprio filho do rei Davi, ele vai, depois de se decepcionar profundamente com o pai, ele sai de Jerusalém, ele vai para Hebrom e ele começa a montar um exército. E Absalão monta um exército poderoso e ele volta na direção de Jerusalém para matar o seu pai e assumir o reino. E Davi entende que não pode lutar contra o seu filho, não pode se levantar e mandar que Joabe, o seu general, possa sair em combate para matar Absalão. Então Davi faz uma escolha difícil naquele momento da sua vida. Davi escolhe fugir de Jerusalém. E a coisa é tão séria que diz o texto que Davi vai juntar os seus imediatos, os seus soldados, os seus servos do palácio real, e Davi vai atravessar o rio chorando. E diz que todos os soldados de Davi choravam enquanto atravessavam o rio, atravessavam o Jordão, porque Absalão vinha de Hebrom. Quem olhar no mapa, Hebrom fica no mapa embaixo, bem embaixo de Jerusalém. E para chegar até Davi, ele tinha que subir. O que Davi fez? Subiu um pouco mais e atravessou o rio Jordão para contornar o Mar Morto. Absalão não conseguiria atravessar o Mar Morto. Para perseguir Davi, ele tinha que subir a Jerusalém, subir mais, atravessar o Jordão, para que pudesse perseguir Davi na direção sudeste da Palestina. Então, ele jamais alcançaria Davi. E Davi, consciente disso, nessa estratégia de fuga, ele vai chorando, porque o filho dele está vindo com um exército poderoso. Davi tinha um exército 4 vezes maior do que o exército de Absalão. Ele poderia mandar matar Absalão, mas ele não quer a morte do seu filho. E ele então chora, diz o texto da palavra de Deus. Quantos pais não já choraram por seus filhos? Quantos pais não já choraram por aquilo que os filhos já fizeram? Até muitos deles contra os próprios pais. Quantos já não mataram os pais para herdarem a herança que o pai vai deixar? Quantos já se levantaram e mataram porque o pai e a mãe não queriam socorrer, dando recursos para a compra de drogas? Nós vemos essas reportagens todas as semanas. As pessoas se decepcionam profundamente com outras pessoas, não somente no tempo de Barzilai, mas nos dias em que nós estamos vivendo. Mas quando Davi foge, atravessa o rio, segundo Samuel, capítulo 17, versículo 27, você vai ver claramente que Davi vai na direção do deserto da Arábia, fazendo o caminho contrário que o povo fez quando veio do Egito para entrar na terra prometida. Davi está saindo da terra prometida em direção ao deserto. E quando Barzilai sabe disto, que Davi está nessa situação com fome, ele reúne seus amigos e ele vai ao deserto levando cama, olha só, levando comida, levando bebida, levando remédios e levando cama para Davi e parte dos seus soldados poderem dormir no deserto. Esse homem, diz a Bíblia, era riquíssimo, muito rico, e ele que nada tinha a ver com a guerra civil, ele que não habitava em Jerusalém, que habitava na direção do deserto, ele se comove profundamente com o rei, e ele vai levar ajuda até o rei, que já não era mais rei, pois abandonou Jerusalém. E dali, deste socorro de Barzilai a Davi, nasce uma linda amizade.
Vou usar uma frase que muitas vezes ouvi na minha infância: amigo na praça vale mais do que dinheiro na caixa. E é sobre isso que eu quero que você reflita. Amigo na praça vale mais do que dinheiro na caixa. Surge uma grande amizade entre esse homem Barzilai e o rei Davi. Davi permanece distante, Davi está longe. Joabe, o seu general, fica em Jerusalém. Ele sai para combater Absalão. Ele não aguenta mais Absalão. Absalão havia incendiado o campo de trigo desse general. Absalão vinha criando um inferno para Jerusalém e arredor. E finalmente, quando toma conhecimento que Absalão está no campo, Joabe vai ao campo e mata Absalão. Depois da morte de Absalão, Davi começa a retornar. Ele vem atravessar o Jordão para entrar outra vez em Jerusalém, descer e entrar em Jerusalém. Mas é interessante, porque quando Davi está atravessando o rio, Davi está se lançando para voltar e atravessar o rio Jordão, ele encontra Barzilai. E ele olhando para Barzilai, ele diz: Barzilai, eu estou voltando ao trono outra vez. Eu estou voltando ao reinado, estou indo para Jerusalém, e eu quero que você vá comigo. Tudo que você precisar está à sua disposição. Eu quero cuidar de você. E Barzilai diz a ele: mas Davi, eu já sou um homem de 80 anos, eu já sou um velho, diz ele. Já nem sinto o sabor da comida que como, da bebida que bebo. Eu já não consigo mais ouvir direito as vozes dos cantores e das cantoras. Eu não preciso ir a Jerusalém. Deixa eu ficar aqui mesmo. Eu vou morrer aqui e ser sepultado junto com meu pai e minha mãe. Eu tenho um servo. Se você quiser levar o meu servo e fazer alguma coisa por ele, eu vou agradecer você, porque eu estou velho, nem mesmo posso cuidar do meu servo. E Davi diz a ele: eu quero dizer a você, Barzilai, uma coisa. Eu vou levar o seu servo, eu vou cuidar dele como se ele fosse você. Eu vou abençoar a vida dele por sua causa. Um amigo de verdade nunca esquece o que o outro amigo fez por ele. Ele diz: eu vou cuidar e eu vou fazer o melhor, como se fosse para você. Mas a vida não é feita somente de amigos. Muitas vezes você também e eu temos inimigos. Quem não os tem? Todos nós os vemos ao nosso redor. Diz que quando Davi está voltando para Jerusalém para reassumir o trono, um homem chamado Simei vai até o rio. E quando Davi atravessa o rio, ele vem e se joga na frente de Davi. Ele coloca o rosto no chão e ele diz: Davi, eu peço que você não leve em conta tudo que eu fiz contra você. Como assim? Quem é Simei? Lembram que Davi teve que abandonar Jerusalém e atravessar na direção do deserto? Simei foi atrás de Davi como se fosse Davi, diz o texto, um cachorro. E ele jogava pedras em Davi, e ele amaldiçoou o rei Davi, e disse o que ele queria contra o rei Davi, porque na cabeça dele, Davi nunca mais seria rei, Davi nunca mais iria voltar. Às vezes nós olhamos para as pessoas e achamos que essas pessoas, elas estão numa posição inferior, e você pode ferir essa pessoa. Alguém olha para você e pensa que você nunca pode estar numa posição de poder ajudá-lo um dia, e muitas vezes você é ofendido porque as pessoas não entendem a importância que você tem. É isto. E ele pensou, Simei disse: eu posso apedrejar, ele não é mais rei, ele está foragido, ele está indo embora. Só que Absalão foi morto. Foi morto pelo general Joabe. E Davi volta para assumir o trono. E quando Simei sabe disso, eu imagino que ele pensou mais ou menos assim: eu estou arruinado. Eu joguei pedra no rei. Eu estou perdido.
Ele está voltando e ele deita no chão e pede misericórdia. E pede misericórdia. Davi continua sua caminhada e vem um outro chamado Ziba. E Ziba se aproxima dele e diz: rei, eu quero te pedir uma coisa. Não leva em conta porque eu menti para o Senhor. Quando Davi estava saindo, ele perguntou a Ziba. Ziba era servo de Saul, do rei Saul. E ele perguntou a Ziba: cadê Mefibosete? Mefibosete era filho de Jonas e neto de Saul. Isso mesmo, era neto de um rei. Ele nasceu com os 2 pés aleijados. E ele vivia pouco distante de Davi. E quando Saul morreu na batalha, os seus 3 filhos morreram na batalha, ele perguntou: não existe alguém parente de Jonatas? Jonatas tinha uma amizade extraordinária com Davi. Os 2 eram amigos. A Bíblia diz que eles eram muito próximos, que eles se amavam profundamente. E diz o texto que perguntou: não existe ninguém? Jonatas não deixou nenhum filho. Disse: ele tinha uma concubina e ele tem um filho chamado Mefibosete. E Davi mandou buscar e ele veio. Ele andava, era muito simples, muito pobre, mendigava. E ele veio na pobreza dele. Quando Davi vê Mefibosete com os pés dobrados para dentro, e ele incomodado, ele era filho do maior amigo que Davi possuía. E Davi olhou para ele e disse: a partir de hoje você vai morar no palácio real, e você vai sentar à mesa do rei para fazer todas as refeições com o rei. Quando Davi estava fugindo, Davi lembrou de Mefibosete e disse a Ziba: cadê Mefibosete? E ele disse: ele passou para o lado de Absalão. Ele disse que não vai com o rei. Era mentira. E Davi foi embora. E quando Davi volta, encontra Ziba, o mentiroso. E Davi, ele se aproxima e ele dobra os joelhos diante de Davi e diz: Davi, eu peço que o rei não leve em conta as minhas mentiras. Davi estava voltando para reassumir o trono, continuava rei, Absalão estava morto. Davi poderia ter pego Simei e matado. Poderia pegar Ziba e ter matado também. Mas não. Davi era tão amigo de Jonatas e de Barzilai, que Davi preferiu pensar nas amizades que ele possuía e esquecer, deixar à parte todo o mal que haviam feito contra ele. O texto diz que quando Davi passa o rio, ele chama Barzilai, de 80 anos, o abraça, o beija, e finalmente Davi o abençoa. Diz o último versículo, versículo 39, e o abençoou e foi embora. Anos se passaram, muitos anos. Davi envelheceu. E agora Davi estava no leito de enfermidade, de velhice, para morrer. E Davi manda chamar Salomão, seu filho. Ele quer conversar com Salomão. E lá em 1 Reis 2:7, ele vai conversar com Salomão e ele diz assim: Salomão, você vai assumir, vai ser o rei, e eu quero te pedir uma coisa. E Salomão diz: pede, papai, pode pedir. E o rei Davi, morrendo, diz: eu quero te pedir que você cuide muito bem dos filhos de Barzilai. E Salomão disse: tá, se eu quero que você prometa que você vai cuidar dos filhos de Barzilai. E ele disse: tá bom, eu vou fazer isso. E Davi disse: porque ele é meu amigo, ele me socorreu quando eu estava no deserto. Quando nós olhamos para esse texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Você lembra de quem te socorreu quando você estava no deserto? Você já esteve no deserto? E você lembra quem foi que te socorreu no deserto?
Você lembra? E o que é que você fez ou faz ou irá fazer por aquela pessoa que te socorreu quando você estava no deserto? Davi primeiro disse a Barzilai: vem comigo, vamos para o palácio real e eu vou te ajudar, porque você me socorreu quando eu estava no deserto. E Barzilai disse: não há necessidade, eu tenho 80 anos, vou morrer logo, logo, segundo ele. E Davi disse, o abraçou, e o beijou, e o abençoou. E Davi foi embora. Anos se passaram, muitos anos. E quando Davi estava para morrer, ele ainda não havia esquecido daquele que o socorreu no deserto. Quando Davi retorna, ele manda chamar Mefibosete. E ele coloca Mefibosete outra vez, recebendo tudo aquilo que ele possuía, que havia sido dado pelo próprio rei Davi. E Davi tirou para entregar a Ziba, porque Ziba mentiu. E Davi restitui a Mefibosete pela amizade que ele possuía com Jonatas, porque Jonatas era seu amigo. O que é que você faz com aqueles que te socorrem no deserto? Diz para mim. Curva a sua cabeça, por favor. Ore ao Senhor. Ore a Deus neste momento. Talvez esta noite, neste momento, você comece a perceber que há pessoas que te socorrem no deserto. E há pessoas que te apedrejam. Que é um conselho: perdoa os que mentiram para você e te apedrejaram. Que é outro conselho: abrace e beije aqueles que te socorreram no deserto. Foi isto que aconteceu a cada um de nós. Nós estávamos no deserto e o Senhor Jesus veio nos socorrer. Ainda que tivéssemos mentido ou apedrejado, crucificado o Senhor, Ele veio nos socorrer. Então, abrace os que te socorreram. Abrace o Senhor Jesus. Comece uma vida nova. Aceite o desafio de viver na presença do Senhor. Aprenda com Barzilai a socorrer quem está no deserto. Mas aprenda com Davi a ser grato àqueles que te socorrem. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nosso Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esta linda história do relacionamento de Davi com Barzilai e Mefibosete. Ó Deus, nós pedimos, ó Pai, que ao ler e ouvir essa história, aprendamos, ó Deus, a aplicá-la na nossa vida, para que também, ó Deus, sejamos prontos como Barzilai, para socorrer aqueles que estão no deserto ao nosso redor, seja no deserto da fome, do desespero, da ruína familiar, que estejamos prontos, ó Deus, para socorrê-los. Mas também, ó Deus, nós pedimos que sejamos como Davi, aprendamos a ser gratos com aqueles que nos socorrem, aqueles que nos ajudam e nos abençoam. Faz, ó Deus, com que seja assim, pois esta é a nossa oração, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Amém. Amém.